Bom dia para você que acompanha a sua TV Câmara, canal 61.3 digital e também pela Sky no 361.3. É um prazer estar sempre aqui com vocês e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, pouco falado, é verdade, mas que precisa sim ser comentado, que precisa ser discutido, que você aí de casa precisa tomar parte. Hoje a gente recebe o Daniel Santos, que é diretor executivo do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, do Sindasp. Eu não sabia, te juro que não sabia, viu, Félix, nosso cinegrafista. É a segunda força de segurança de Minas Gerais. Depois da Polícia Militar, é o pessoal dos agentes penitenciários, a categoria do sistema de segurança com maior número, mais volumosa. E que também passa aí por riscos todos os dias. Eu fico pensando como é que fica a cabeça desses profissionais, como é que fica também a questão da família. E quem vai me falar isso é mesmo o Daniel Santos. Daniel, um prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado. Daniel, eu estava falando, espero não ter falado nada errado, com relação ao volume de profissionais, de pessoas, de pais e mães de família envolvidos aí nesse trabalho cotidiano. É isso mesmo? Os agentes penitenciários são a segunda força de segurança de Minas? Sim, é isso mesmo, Gê. Hoje nós somos 18 mil agentes de segurança penitenciária no estado de Minas Gerais, tá? Com uma população carcerária hoje de 58.135 presos, tá? E aí o nosso trabalho hoje, a gente encontra dificuldade, né, que já é histórica isso, não é uma questão de governo, é uma questão mesmo de problema na aplicação de recursos no sistema prisional. Tá? Nós temos hoje 32.228 vagas, tá? Para uma população carcerária de 58.135. Ou seja, o país, Minas Gerais, não conseguiu, e a gente está longe disso, de resolver o depósito de gente, o depósito de humanos presos. Sim, isso dificulta muito o nosso trabalho, porque nós temos uma função ressocializadora, de reinserir realmente aquele preso ali ao convívio social, com atendimento psicológico, um tratamento humanizado, né? E está fazendo com que ele saia de lá com uma profissão, para que ele volte realmente a viver em sociedade, que tenha condições. Mas isso, historicamente, a gente já vemos tendo essa dificuldade, tá? Na execução do nosso trabalho. Então, é uma coisa bem mais abrangente essa questão da ressocialização e de cuidar também da saúde e da integridade, da segurança de quem cuida dessas pessoas. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Quando você me fala, olha, a gente cuida, a gente quer ressocializar, todos nós sabemos, isso não é novidade para ninguém, que o índice de ressocialização, por causas diversas, inclusive a superlotação, é muito pequeno. Então, o que eu ia te perguntar é isso, como é que... E a pressão, né, o tempo todo, ali dentro do agente penitenciário, ele tem também alguma estrutura de acompanhamento psicológico, de treinamento permanente, de segurança, inclusive, ou não? Olha, eu posso te falar que, de fato, isso não existe, tá? Isso existe no papel, programas, mas isso não vem acontecendo. O agente penitenciário hoje ele tem um curso de formação em média de 3 meses, isso dá em torno de 240, oscila muito, 160 a 240 horas para ele estar formando e sendo agente penitenciário de carreira, tá? E dali são os treinamentos que saem, depois que ele exerce a profissão, são os treinamentos periódicos, mas o criminoso, ele está sempre em evolução. E nós não estamos conseguindo, enquanto Estado, estar acompanhando esse crescimento, tá? Essa evolução do crime, do criminoso, tá? A gente tem que estar tratando isso de uma forma diferente. E a preparação, a formação desse profissional, ela tem que estar em constante aperfeiçoamento. Tá? Mas não existe. Isso não tem acontecido de forma rotineira ou periodicamente, isso não acontece. Tá? Então, o que a gente vê é realmente uma dificuldade no tratamento, no cuidado com o servidor para que ele possa executar, fazer a sua função de ressocializar, de reinserir com uma melhor qualidade. E o que o sindicato tem feito para mobilizar e para mostrar para o Estado que algo precisa ser feito, tem que ser feito rápido? Sim, nós temos já, com essa mudança de governo que houve, a gente tem tido um pouco de dificuldade de estar alinhando isso com o governo do Estado, né? Porque é um governo novo, está começando a conhecer agora, vendo as dificuldades, encontrou muitas dificuldades, a gente também não tem que ficar responsabilizando X ou Y,
mas isso já, como eu já falei anteriormente, já é histórico, já vem lá de trás. Nós tivemos a nossa carreira criada em 2003. Governo Anastasia. Justa governo Que desafogou Neves. demais. Aécio Neves. Que desafogou demais o sistema prisional e as corporações, né? Polícia Militar e Civil. Sim, desafogou muito, houve muito concurso público. Dali, sim, começamos a criar corpo, uma musculatura e começamos a ter a nossa identidade, tá? Mas, e aí, como as políticas foram um pouco falhas com relação, porque nós não conseguimos acompanhar o crescimento do sistema prisional mineiro, tá? E por se tratar aqui da região do Triângulo Mineiro, a gente tem ainda uma certa dificuldade, pela proximidade com o estado de São Paulo. As rodovias, né? Isso, as rodovias, a malha viária aqui e tal, a gente vê um pouco de dificuldade com relação aos presos aqui, que tem uma ligação com facções criminosas bem organizadas até. Então, o sindicato tem feito, nós vamos criar aqui uma subsede, a gente está... A partir de quando? Provavelmente a partir do mês de novembro, tá? A gente já vai estar inaugurando Uberlândia e tá trazendo para cá uma subsede aqui para o município de Uberaba, tá? Para a gente estar acompanhando mais de perto e dando suporte ao agente de segurança penitenciária. Nós tivemos aqui... Nós estamos falando de forma macro e, naturalmente, daqui a pouco a gente vai entrar só na questão de Uberaba e também do episódio lamentável recente, né, da morte, do assassinato, do abatimento, porque na verdade ela foi abatida, da agente Vivian, que vai fazer 2 meses. Então daqui a pouquinho a gente vai tratar também sobre isso. Mas eu queria, antes disso, para fechar essa questão mesmo do segmento, das condições de trabalho, eu queria que você me falasse das condições de trabalho e da questão salarial. Está equiparado com a Polícia Militar? Sim. Nessa gestão do governo anterior, nós já tivemos alguns decretos que nós vamos acompanhar todos os aumentos das forças de segurança pública, tá? Apesar de nós não estarmos no hall de segurança pública do Estado, tá ok? Mas vocês estão na defesa social, vocês estão ligados à defesa social. É uma pasta à parte, mas hoje dentro da defesa social nós temos a Polícia Militar, Civil, o Corpo de Bombeiro e os agentes penitenciários. E a questão de salário, a gente está tranquilo, agora nós começamos agora uma nova discussão, né, para 2016 e esses outros 3 anos, isso a gente já está alinhando. Agora, a questão de condições de trabalho, nós encontramos dificuldade, tá? Com relação a material, a mesma estrutura das unidades prisionais, entendeu? Existe uma fragilidade com relação a isso, porque vem também de encontro à superlotação. Existem as medidas paliativas, que é o acompanhamento monitorado através das tornozeleiras, né? E mesmo... Funcionam bem? Falhas, tem falhas, porque o volume é muito grande e é um sistema novo, né? Então a gente, assim, eu posso te dizer que tem sido eficiente, mas as pequenas falhas nós vamos corrigindo. E são com esses erros mesmo que nós vamos conseguir acertar e chegar mais ou menos à perfeição, um bom monitoramento. Agora, a questão toda são as políticas mesmo voltadas para o sistema prisional, para as condições de trabalho, para a saúde do servidor, que é a nossa preocupação. Segurança dele. A segurança dele também, a gente tem visto aí esses acontecimentos aí corriqueiros, né? Então a gente tem feito esse trabalho para realmente tentar neutralizar essas ações, entendeu? E também está acompanhando de perto as dificuldades dos nossos servidores no Estado. A gente volta já no segundo bloco para continuar conversando com Daniel Santos, que é do Sindasp de Belo Horizonte. Seu Direito está de volta, hoje entrevistando Daniel Santos, que é o representante dos agentes penitenciários de Minas Gerais, ele é diretor do sindicato da categoria. Eu preciso lembrar a você que você pode falar conosco pelo www.câmarauberaba.mg.gov.br, vai lá, deixa o seu recadinho, faça a sua sugestão, sua crítica, dê a sua opinião. Você também pode ligar para 3318-1767. A Claudinha ou a Karina vão te atender com o maior carinho. Nós vamos perder tempo, não. Vamos continuar conversando com o Daniel Santos. Daniel, estava fazendo, eu não sou assim a melhor na matemática, mas o D'Angeles, meu cinegrafista, é o papa nisso. E ele me disse que numa conta assim, muito básica, a proporção de agentes penitenciários por detento hoje seria da ordem de 50. Existe alguma previsão? O que a lei ou o regulamento
diz? Isso tá tudo certo? É isso mesmo? Não, existe aí é claro que existe uma disparidade muito grande, né? Nós temos aí hoje, nós somos regidos hoje pela LEP, que é a Lei de Execução Penal, tá? E nós temos o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, que é regido dentro da SES SUAP, tá? Que na realidade seriam para 2 agentes penitenciários para um preso, tá? Estamos muito longe, então. Nós estamos muito longe dessa realidade, tendo em vista que nós temos agentes penitenciários constantemente afastados por questões de estresse, sobrecarga de trabalho, a carga horária muitas vezes ela é muito carregada, entendeu? Hoje como é que é esse turno? Olha, a maioria das unidades hoje elas adotam o sistema 12/36, tá? Então, se você for fazer o cálculo, um agente penitenciário que trabalha numa galeria, onde você tem em média aí, vamos supor, 30 a 35 presos por cela num pavilhão de 14 celas, é quase que desumano você querer que o agente penitenciário faça aquele trabalho nos 12 horas, entendeu? Então, devido mesmo ao tipo de trabalho, você tem pessoas afastadas com licença médica. É uma atenção 24 horas por dia. Sim. Ontem eu ouvi um comentário interessante de alguém dizendo que vocês são prisioneiros, tanto quanto. Vocês se sentem prisioneiros? Sim, porque suas 12 horas você está ali, convivendo com aquele preso, tentando disciplinar, tentando ressocializar, tentando fazer o trabalho de ressocialização, que é toda uma equipe, não só o agente penitenciário, mas vem ali o assistente social, psicólogo e tal. Mas depois que você termina o seu dia de trabalho, você tem atenção, que é essa atenção que você tem do trabalho para casa, tá? De casa para o trabalho. Você tem que se privar de muitas coisas, porque você está numa profissão que realmente você tem risco, né? Então, você se sente prisioneiro 24 horas, sim, até pela especificidade da profissão. Não dá para dormir todo dia tranquilo e não preocupar tanto com a família que está lá do outro, né? Inclusive agora nós vemos um momento delicado, nós estamos tendo muito ataque aos profissionais de segurança pública em geral, não só agente penitenciário. A gente tem aí também ataques a policiais civis. O crime está vencendo? Está nessa guerra aí, o crime está batendo um bolão? É uma dura realidade. Do Estado. É uma dura realidade, mas o crime ele está se estruturando e se organizando. E também no interior agora, né? Sim, que tem, é igual o caso aqui do Triângulo Mineiro, né? Nós temos proximidade com o Estado de São Paulo, como eu falei, né? Que nós temos aí facções criminosas organizadas, de fato organizadas, que funcionam numa espécie de empresa. Entendeu? Então, você tem o preso que está lá dentro, mas ele tem a família lá fora, tem os comparsas que estão se organizando, se comunicando o tempo todo. E sequer armados, os agentes, se não me engano, os agentes não têm permissão, como o bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil Federal, rodoviária, enfim. Vocês não têm permissão para o uso de arma. Sim, olha, é o seguinte, nós temos 2 situações hoje dentro do Estado, que são os agentes penitenciários de carreira, aquele que fez o concurso público, passou por todas as etapas do concurso e fez o curso de tiro e obteve o seu porte de arma, que a Lei 10.826, ela permite que o Estado te fornece a arma, não? Não, a arma o Estado não te fornece. Você tem que, para você ter a sua arma após o horário de trabalho, você tem que comprar sua arma particular, tá? E o agente penitenciário contratado, ele tem essa dificuldade de estar tendo o porte de arma, tá? Tem uma rixa aí entre o contratado e o concursado? Ainda existe? Eu lembro que tinha até porque havia uma disparidade também, né? Sim, justamente, mas essa disparidade ela foi imposta pelo próprio Estado. Para criar um clima? Não para criar um clima, porque pela dificuldade de se ter o agente penitenciário, porque é muito mais oneroso para o Estado ter o agente penitenciário de carreira do que ter o contratado, porque ele é mais fácil ter o contratado, né, do que ter o de carreira. E aí cria-se mesmo no ambiente de trabalho essa divisão. A gente já tem conseguido superar isso, graças a Deus. Tivemos aí concursos públicos que entramos nesse último certame de 2012, entraram 5.000 agentes penitenciários de carreira, que grande parte deles, salvo engano, em torno de 40% a 45% já eram servidores do sistema prisional. Que bom, já tinha experiência. Contrato, isso. E nós, enquanto sindicato, só temos lutado para que tenhamos prova de título e tal, justamente para a gente quebrar
essa questão do unificar contratado, de verdade, justamente, né? a gente tem uma classe unida. O que a gente vê hoje é uma divisão. Porque tem diferença de salários também, não tem? Sim, é porque existe, quanto mais antigo é o servidor, ele tem uma carreira. Enquanto efetivo, ele tem uma carreira. Então, Sim, mas eu digo a diferença entre os contratados e os concursados. se você começa como contratado e você começa hoje como concursado, o salário é o mesmo. É o mesmo. Isso, só que existe aquela questão da progressão e promoção na carreira. Que o outro não tem. Que o contratado não tem. Ele É vai ter justo essa que não tenha, dificuldade. né? Cá entre Justamente, nós é justo que não Até tenha. porque a nossa Constituição também elenca isso, né? Então ele tem que ser Sim, submetido a porta ao da concurso entrada público. É o concurso público. é o concurso público. Isso. Nós Eu, temos pelo menos, lutado defendo para isso. Nós temos lutado para esse enquanto sindicato, que se tenha prova de títulos também, para que seja esse servidor tenha uma oportunidade de estar entrando, né, tendo em vista que o Estado já tem um gasto com ele na questão do treinamento. É falho, mas existe um treinamento, então é feito um investimento. Tá? E nós estamos já tentando entrar em acordo para que no próximo certame, provavelmente agora em 2016, a gente já consiga trazer essa prova de títulos para os agentes penitenciários contratados. A mim resta te desejar boa sorte. Você mesmo me disse agora há pouco, Daniel, falando do encarcerado e falando da organização criminosa, das facções. E você usou um termo que é bastante interessante, que foi o quê? Eles continuam se comunicando. O ideal para a sociedade é que não houvesse, o cara está preso, o cara está recolhido, o cara está sob a tutela do Estado. Sim. Aonde está a falha? Só no sistema ou há também? A gente sabe que quando lida com gente, na política, na segurança, na comunicação, em qualquer área, a corrupção está por aí participando fortemente da sociedade. Onde está a responsabilidade? Está total no Estado ou há também a ingerência humana aí da sua própria categoria para que isso continue acontecendo? Olha, infelizmente... Porque entra celular, entra arma, eles se comunicam de lá. Aliás, ligam para a casa da gente e falam que seu filho está sendo sequestrado. Quer dizer, eles têm mais tempo para ligar do que a gente ligar para a mãe. Sim, na realidade, Ju, o que acontece? É o seguinte, eles têm o tempo todo para estar pensando, para estar maquinando algo. E se aproveitam da falha nossa enquanto Estado. Tá? Falha de equipamento, aparelho Borscan, que nós temos hoje em poucas unidades prisional dentro do Estado. Uhum. Esse equipamento Borscan, ele não permite que você não precisa com ele fazer aquela revista que eles têm taxado como a vexatória, em que o visitante ou o próprio preso tem que ficar se submetendo realmente a situações um pouco constrangedoras, tá? Uhum. O Borscan, você passa por ele... É um raio-x para vocês entenderem. Isso, ele vai conseguir detectar qualquer objeto ilícito que você esteja portando ali. Tá? Mas isso, em 97% das nossas unidades prisionais, nós ainda não temos essa questão do Borscan, também como bloqueador de celular, e nós ainda não temos, tá? Em grande parte das unidades prisional. Mas o que acontece também é a questão, em contrapartida, nós temos sim aquele servidor, infelizmente, é doído para a gente enquanto sindicato, enquanto categoria, enquanto nós vivemos sistema prisional, lutamos pelo crescimento e fortalecimento da nossa classe, sabemos que temos Mas para o fortalecimento, você não pode jogar a sujeira também debaixo do tapete. Não podemos, então por isso mesmo que é difícil, nós temos que cortar na carne e dar a mão à palmatória, porque nós sabemos sim, nós temos colegas que não têm comprometimento nem com ele mesmo, porque a partir do momento que ele faz isso, ele coloca todo um sistema em risco, são vidas, tanto de um lado quanto do outro, quanto do profissional, agente penitenciário, pai de família, quanto de um preso, porque também você não pode generalizar, entendeu? A gente falou da relação de agentes com os próprios agentes, né, com portas de entrada diferentes, mas eu queria saber de você também como é que é o relacionamento dos agentes penitenciários com as corporações, sobretudo Polícia Militar e Polícia Civil, e mais que isso, com a questão dos direitos humanos. Os direitos humanos, as comissões, elas são uma pedra no sapato de vocês, porque há corporações que reclamam muito, ou não, para vocês não tem incômodo qualquer. Olha, nós temos sim dificuldade com relação ao pessoal dos direitos humanos, porque sempre são dois lados, né? O lado do nosso enquanto segurança pública, enquanto profissional que quer coibir o crime, você está ali para querer coibir, para querer disciplinar, para querer ressocializar. O preso está ali, ele oferece às vezes resistência porque ele já veio lá do histórico, lá de trás, ele nunca se deparou com esse tipo de sistema que vai querer educar, que vai querer ressocializar e impor para ele as coisas.
E aí você, do outro lado, você tem os direitos humanos, que muitas vezes ele não consegue enxergar bem os dois lados, a situação como um todo, sim, mas é o papel dele. Mas nós entendemos que é o seguinte, que enquanto você, como profissional da segurança pública, como operador da segurança pública, você trabalhando com lisura, tá? Você não vai ter problema, tá? E toda situação ela tem dois lados. Existem aí os processos, né, que você tem o direito à ampla defesa e o contraditório. Sim. Você vai poder provar se de fato ou não ocorreu, mas a gente tem essa dificuldade sim. A gente tem tentado amadurecer, estreitar os laços com as outras corporações também e com direitos humanos. Com as outras corporações há também uma dificuldade no trato, até porque a profissão de vocês é muito nova, sim, né? Sim, agora há pouco tempo, agora saiu uma portaria da Secretaria de Estado de Defesa Social que oficiou também o comandante da Polícia Militar e o delegado-geral de polícia com relação à condução do agente de segurança penitenciária. Porque quando um profissional, um policial militar, ele é abordado, ele é conduzido pela própria guarnição da Polícia Militar, é o que acontece também. Inclusive ele vai, se for o caso de preso, ele tem uma prisão especial dentro do próprio quartel, né? Quartelado. Justamente. E nós hoje, agente de segurança, nós não tínhamos isso, tá? E agora com essa nova portaria do governo do estado, junto com a Defesa Social, o agente penitenciário, quando ele tiver agora qualquer tipo de problema, ele será conduzido pela própria viatura, pela própria equipe do sistema prisional. Já foi um avanço. Nosso bloco estourou, a gente vai para um intervalo rapidíssimo e volta já. E então, estão gostando do nosso entrevistado de hoje? Eu tô. Então nós vamos continuar, não vamos perder tempo. Daniel Santos, e agora a gente tem que entrar num assunto que é, entre tantos assuntos delicados que envolvem aí a categoria dos agentes penitenciários, o mais delicado, que é a baixa por morte relacionada ao ofício justamente de proteger a sociedade e manter longe das ruas aquele que causa o mal maior à sociedade, com furtos, com roubos, ou seja, que vive aí no mundo criminal. Uberaba, então, como eu disse no começo do programa, 2 meses, a moça jovem, estudante de direito, cheia de sonhos, né? Eu faço direito também, então uma futura colega, que também o próprio mercado do direito perdeu, foi abatida quando chegava para se apresentar ao trabalho. Sim. Você tem números de atentados a agentes prisionais e de mortes em Minas Gerais? Olha, Gê, só nesse ano de 2015, nós tivemos aí 4 colegas agentes penitenciários alvejados, tá? A Vive, a execução, o agente penitenciário Edson, em Uberlândia, também foi executado. Nós tivemos um colega em Montes Claros executado, e um em Contagem, que ele foi alvejado por 4 tiros, mas ele não chegou a óbito, tá? E o que acontece é o seguinte, a baixa hoje não é só a questão da execução do agente, da perseguição dele, não. Nós temos também, devido à condição de trabalho, a forma de trabalho que acaba sendo insalubre, nós temos baixa do servidor hoje, do agente penitenciário, por questões de saúde mesmo, porque é muito estressante o nosso trabalho. E nós não temos, como eu disse anteriormente, políticas voltadas para a saúde desse servidor, tá? E a questão da segurança, também em contrapartida, que o servidor hoje ele não tem aquela segurança de ir e vir para casa, porque você vê muitas vezes ao redor das unidades prisionais do Estado, são locais ermos, né? E a sociedade não quer penitenciária perto. Eu lembro da guerra que foi em Uberaba para instalar aquela unidade aqui. Sim, mas eu entendo a sociedade e é salutar isso, né? Porque a gente é compreensível, porque realmente, se você instala uma unidade prisional dentro do perímetro urbano, dali o familiar daquele sentenciado, ele quer acompanhar de perto. Uhum. Então você traz toda uma família para dentro de uma comunidade. E aí, será que o município está preparado para receber também, não só a unidade prisional, mas essas pessoas que virão? Verdade, será que não, o sistema público de saúde, o sistema de segurança vai estar... Será que vai ter estrutura para isso? Aliás, falando nisso, qual seria o sistema ideal? Tem muita gente que fala em colônias. Você que está lá dentro do sistema, o que seria o sistema ideal? Não estou falando ideal dentro
para o Brasil, né? Porque o ideal, todo mundo sabe como é que seria se a gente estivesse na Europa ou tivesse uns governantes realmente interessados em fazer a diferença. Sim, claro. Então, olha, nós temos hoje a Lei de Execuções Penais, tá? Nós temos o POP e aí nós temos também diretrizes com relação ao tratamento e à ressocialização do preso, que vem toda aquela questão de tratamento de forma humanizada e tal. Mas o que seria ideal hoje, realmente, mas aí teria que uma questão mesmo de legislação, seria o preso ter que trabalhar e ressarcir o Estado com relação àquela despesa, tá? E também Mas você sabe quantos anos eu uso isso? Pelo menos há 30, desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo. Se você perguntar ali na esquina, todo mundo vai defender isso. Eu não consigo entender por que quem pode fazer não faz. A gente entra numa questão política, né? Porque o preso, querendo ou não, ele é esquecido, em parte pelos governos, né? Os políticos no geral. Mas ele dá voto. Então ele é lembrado em certo período, né? E aí a gente vê que um tratamento que teria que ser contínuo, aí você dá ênfase àquele que se vê como problema, aquele problema só periodicamente, né? E aí você não tem um resultado, você não consegue ter resultado e você não consegue desenvolver um trabalho que se traga um resultado e que se minimize a questão do impacto mesmo com relação a esse crime que ele cometeu, de uma forma de ele estar ressarcindo o Estado e a vítima, entendeu? Isso, para mim, seria a forma ideal, era que se profissionalizasse e que ele trabalhasse, que parte do que ele recebesse se revertesse em indenização para a vítima, para a família da vítima e para o próprio Estado. Eu preciso falar mais da morte da Vivian. Sim. Você está acompanhando, o sindicato está acompanhando o processo, já esteve no judiciário? Sim. Como é que está ali? Já há uma tendência à elucidação? Sim. Olha... Eu sei que não pode se falar tudo. Sim. Nós temos acompanhado, sim, inclusive nós estivemos na casa da família dela para saber também a questão da família, porque ela tem uma filha também. Então a gente para saber como anda mesmo a saúde psíquica, né, da menina. E aí a gente já sabe já que existem já os suspeitos possíveis autores do crime já foram identificados. Tá? São de Uberaba mesmo? Sim. Ligados a facções? Ligados aos presos de dentro da penitenciária. Mas de facção criminosa, organizada, de fora, com braço aqui? Eu não vou saber te precisar isso não, tá? Porque as informações que eu tive foram muito superficiais. Até porque... Não há motivos para se matar ninguém, mas quais seriam os motivos da cabeça desses? Olha, é o que eu te falei anteriormente. O preso ele não está acostumado com aquela questão de disciplinar, de viver sob regras, entendeu? E o nosso trabalho, enquanto agente de segurança penitenciária, enquanto educador e ressocializador, é de disciplinar, é de impor regras, de impor limites, entendeu? E quando você é rígido, você impõe, você vai ser cobrado. O agente penitenciário ele sabe disso. E muitas vezes, quando você me perguntou, e a corrupção? Tem? É justamente porque muitas vezes por medo. O agente faz isso porque ele não tem o respaldo do Estado com relação a isso. Eu não sei se eu choro, se eu desejo sorte. A nossa profissão, Gê, ela é, para mim, na minha visão, e eu sou suspeito de falar porque eu sou agente penitenciário de carreira, tá? Eu estou há 15 anos nessa profissão e eu enfrento essas dificuldades todos os dias. A nossa de cuidar, educar e ressocializar, pelo menos tentar ressocializar, eu acho que é a mais ingrata, a mais pesada, a mais ingrata de todas as forças de segurança, porque a polícia militar, ela vem e prende, a polícia civil, ela investiga e prende, tá? E nós temos que, além de cuidar para que aquele preso não fuja, você tem que tentar, de forma humana, educar e ressocializar. E conviver com eles diariamente sem se tornar um deles. Sem se tornar um deles. A gente criar essa parede para que você não se contamine, a realidade é essa. Por isso aí a importância da gente estar
qualificando ou requalificando esse nosso pessoal periodicamente, o agente penitenciário, e cuidando também da saúde desses servidores. Gente, adorei, o nosso tempo está finalizando, quer dizer, já está finalizado, mas eu não posso deixar de encerrar essa entrevista dizendo que o sindicato, né, esteve aqui na Câmara com o presidente Luiz Dutra e desse encontro, com toda essa situação que vocês veem, não são poucas, decidiu-se então, a pedido do sindicato, que uma audiência pública ou um debate técnico, talvez um debate técnico, será feito para discutir com quem pode, pelo menos ser a ponte direta entre a categoria e o governo do estado, discutir todas essas questões, e isso está marcado para 6 de novembro? 6 de novembro, às 10 horas, aqui na Câmara Municipal de Uberaba. E eu queria pedir também a participação, mesmo da sociedade civil, das autoridades, porque a gente possa estar discutindo, porque é de interesse de todos. Tá? A sociedade tem que entender que quem manda é ela. Então nós vamos convidar quem resolve, mas se a sociedade não vier e dizer, olha, eu apoio, a gente está com eles, não pode continuar assim, é possível que nada mude ou muito pouca coisa mude. Então, quando a gente faz debate técnico, audiência pública, a gente quer a casa cheia. Quem não pode vir, pode acompanhar pela TV, a gente vai cobrir? Pode, mas é importante que quem pode decidir veja de que lado está a sociedade. Porque quem omite, você vai me desculpar, na minha opinião, ela é tanto quanto errada, equivocada, como quem pode fazer e não faz. De forma que eu agradeço demais a sua presença, vamos fazer esse evento, torcendo muito e para que as coisas possam, pelo menos, se ajeitar um pouco. Eu que agradeço a você, e também ao presidente Luiz Dutra e ao pessoal da Câmara por essa oportunidade de a gente estar podendo fazer essa audiência pública, estar trazendo conhecimento da sociedade. E principalmente você, agente de segurança penitenciária, venha, participe, porque você é parte. Quando você fala que você teve um colega, um servidor abatido, você sente que você perdeu um pedaço de você. E que você também pode ser o próximo. Nós podemos ser o próximo. Queria encerrar triste assim não, até porque as coisas vão melhorar, eu sou otimista. Eu vou te desejar boa sorte, com um sorriso largo no rosto, tá bom? Obrigado. Um abraço, obrigada. A gente volta na próxima sexta com seu direito. Um abraço para você também.